O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Dissestes bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Não adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer
e vós não conheceis? Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que recolhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecessem com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós nos encontramos nesse momento com Jesus e esta samaritana. E esse Deus, Ele tem um desejo grande, um desejo ardente de estar no coração do homem. Porque na pessoa de Jesus, nós vemos a fortaleza, mas também vemos a fragilidade. Estava cansado pela sua missão, sentou-se ao lado do poço para descansar e pediu: dai-me de beber. Santo Agostinho comenta com esta passagem da samaritana e de Jesus que com a fortaleza do Senhor Ele nos criou, mas com a sua fragilidade Ele nos buscou. É curioso que muitas vezes todos nós aqui presentes buscamos a Deus, não é? Quem quer buscar a Deus? Mas também muitas vezes Ele busca a cada um de nós e nos chama pelo nosso nome, como Ele fez com esta mulher samaritana. Ela mesma torna-se esse grande símbolo do homem que não consegue saciar a sua sede. Todos os homens e mulheres no mundo de hoje somos sedentos de Deus, da sua palavra, do seu amor. Mas naquele momento Jesus é quem dá de beber a essa mulher. É Ele quem dá de beber uma água que se converte para ela
em fonte de água viva. E hoje também nós somos colocados diante desta bondade infinita que Deus tem por cada um de nós. E Ele nos presenteia com esta água viva, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo, a quem nós celebramos nesse momento o mistério da sua redenção, o mistério do seu amor, o mistério da sua entrega total, que é a Eucaristia, esse grande mistério eucarístico. É Ele que se torna verdadeiramente a essência desta água viva, tanto pelo batismo, por isso que nós somos aspergidos, tanto também por esse sacramento do amor, porque do seu lado aberto em seu peito jorrou-se água e sangue. Então vocês vejam que nós todos também temos esse desejo de viver uma profunda espiritualidade. Para quê? Para nós sermos felizes. Porque muitas vezes nós nos sentimos totalmente vazios. E o mundo que nós vivemos é um convite a viver nesse vazio, porque preenche de forma momentânea, mas não satisfaz, não sacia a sede que nós sentimos. E obviamente nós vamos buscando muitas vezes caminhos equivocados, ficando muitas vezes na superficialidade das coisas, ficando preso às coisas terrenas. Agora, o que nos torna felizes? O que nos leva a sermos felizes? A mulher samaritana também buscou essa felicidade nas coisas do mundo, da sua época, mas não encontrou. Ela só encontrou essa felicidade quando ela esteve com Jesus, porque Ele ofereceu a água viva. E aí ela descobre um segredo. O segredo. E qual é esse segredo, gente? O segredo é nós irmos ao encontro do Senhor. Irmos ao encontro de Jesus. É crer nele. É pedir a Ele que também nós queremos beber desta água viva. Muitas vezes nós ficamos como a samaritana. Escutamos a palavra de Deus, mas nós não ouvimos e nem percebemos o convite que Deus faz a cada um de nós nas entrelinhas. E a samaritana teve a coragem de aceitar esta água, a ponto de dizer: Senhor, eu não quero mais ter sede. E quando ela realmente descobre esse segredo da felicidade, aceita o amor de Jesus Cristo, ela se torna uma nova pessoa. Ela se renova, porque ela encontrou o amor que é confiável, o amor verdadeiro. Passou a acreditar nele, passou a abrir-se o seu coração para acolher esse Jesus, e obviamente procurou se transformar nele. Como diz também Santo Agostinho, toda vez que eu me aproximo da Eucaristia, toda vez que eu recebo o sacramento do amor, eu me torno outro Cristo, juntamente com Ele. E esta foi a ação desta grande mulher samaritana, que teve a coragem de ir ao encontro de Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, crer em Jesus é beber dos rios que brotam do seu coração. Só assim nós poderemos conhecer o dom de Deus.
E qual é esse dom de Deus? O dom de Deus é o Espírito Santo. Naquele diálogo com aquela mulher, Jesus disse para ela: olha, minha filha, está iniciando nesse momento uma nova era, a era do Espírito Santo, a era dos dons, a era da verdade. E aí, sem dúvida nenhuma, ela passou a acolher e acreditar nessas palavras do Senhor, obtendo em suas vidas os frutos desse Espírito Santo. E dessa forma Jesus iluminou e formou a consciência desta mulher. Por isso, nessa celebração de hoje, nós vamos pedir a Jesus que nos ajude também a formar a nossa consciência, que nos ajude a formar a consciência da nossa participação na missão que Ele nos ensina através do seu amor, e que nós possamos ter a coragem de dirigir ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, dai-me desta água. Eu gostaria de convidar nesse momento a nossa querida catequista Márcia, que irá dar continuidade, a essa nossa reflexão de hoje, já incluindo na sua fala o tema da campanha da fraternidade, do tráfico de corpos. Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer um breve comentário da criação como fundamento da dignidade humana. A Sagrada Escritura é uma grande narrativa do agir de Deus a serviço da liberdade e da dignidade humana. Então Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus confere à pessoa humana uma dignidade do que nos coloca como o ponto mais alto da criação. O livro do Êxodo, por exemplo, destaca a intervenção de Deus em favor de um povo oprimido e explorado no Egito. Essa nação passava por um momento de crescimento econômico e atraía um grande número de pessoas de diversas partes por motivo do trabalho, do comércio, da cultura, até mesmo pelo clima. E José, filho de Jacó, ele foi a primeira pessoa a ser vendida. Ele foi levado por mercadores para trabalhar como escravo no Egito. As injustiças do faraó contra o povo de Israel ameaçavam ainda mais a sua vida e seu futuro, quando ele determina a eliminação de crianças recém-nascidas. Mesmo assim, o povo resiste e cresce. Quanto mais os oprimiam, tanto mais cresciam e se multiplicavam. As pessoas traficadas no nosso tempo também perdem seus preferenciais e, para sobreviver, se adaptam às novas situações, perdendo com isso a dignidade e os valores morais e éticos recebidos. Um novo mundo se abre, geralmente valores distorcidos e práticas não positivas. Mas é a lei da sobrevivência. Tornam-se pessoas vivas, mas sem vida, pois não há dignidade e nem perspectivas. Libertar alguém de um grande mal como o tráfico humano é devolver a alegria de viver e a esperança de que é possível libertar o mundo do domínio de poderes que atentam contra a vida. Jesus ensina que a compaixão implica em sofrer a dor do outro. O outro. Tive fome, tive sede, estive preso, estava nu. Deus, em Jesus, se expõe à dor das criaturas e se deixa afetar. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único,
Deus se doa e se esvazia para estar junto da humanidade sofredora. Jesus é a experiência definitiva da compaixão de Deus pelos sofredores. Cristo é a verdade que liberta, é a liberdade oferecida a todos, indiscriminadamente. O mistério pascal é o mistério da libertação definitiva. É para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade oferecida por Ele supera o pecado a que toda pessoa está sujeita. Caríssimos, se Deus nos amou tanto assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas no amor, Deus permanecerá em nós. O verdadeiro amor purifica toda forma da indiferença e falsas justificativas. Diante do sofrimento do outro, todos são responsáveis pelo bem de todos. Para finalizar esse comentário, eu vou dar uma história que nós catequistas comentamos com os nossos catequizandos e que dá um bom exemplo. Tá? Apesar de ser um conto de fadas, é bem mais simples a gente entender. Acho que todos se lembram, né, da história de Pinóquio. Né? Gepeto era um fabricante de brinquedos, vivia disso. Ele fazia os brinquedos e vendia. O brinquedo mais caprichado, com mais recursos, certamente seria mais caro. Gepeto, porém, ele queria algo muito especial. Ele não queria ser o maior fabricante do mundo de brinquedos. Ele apenas queria ter um filho para amar. Fez então o Pinóquio, com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. Mas ele só ficou realmente muito feliz quando o boneco ganhou vida. Ele não iria vender o Pinóquio, porque era amado como algo que não tem valor. Gepeto pode nos fazer pensar no nosso Deus. Ele criou muitas coisas, mas ao criar nós, seres humanos, pensou neles como filhos a serem amados. Com certeza, toda a criação merece ser bem cuidada, mas as pessoas que Deus tanto ama e que também são capazes de amar, precisam ter um tratamento